PO3 Delta November Echo, operando o Papa Yankee 3 PXY a partir desse momento. E dentro de mais 3 minutos e meio estaremos dando início ao noturno de hoje, a edição número 254 de hoje, dia 24 de março do ano de 2026. Papa Yankee 3 PXY por PO3 Delta November Echo, Luiz Henrique QRV. Nota TV Caxias, boa noite. PO3 Eco Lima Zulu, também boa noite. Boa noite, de 3 Mike Sierra. Tudo certo com vocês por aqui, tudo bem? Ok positivo, PO3 Delta November Echo, Luiz Henrique, operando o Papa Yankee 3 PXY, a estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul. Boa noite, Eduardo, Papa Yankee 3 Tango Victor Índia, boa noite, Dona Zélia, PO3 Echo Lima Zulu, e boa noite, Papa Yankee 3 Mike Sierra e Juracir. Forte 73 a todos. Esperando aí que tenhamos aí um excelente boletim no dia de hoje. Mais algum colega para ser anotado? Papa Uniforme 3, Charlie Papa. Rádio ligado faz 5 segundos. Ok, positivo Caetano, Papa Uniforme 3, Charlie Papa. Por frequência, Papa Yankee 3 Tango Victor Índia Eduardo, Papa Uniforme 3 Eco Lima Zulu, a Dona Zélia, Papa Yankee 3 Mike Sierra Juracir, e agora também PO3 Charlie Papa Caetano. Mais algum colega para ser anotado? Y3 PP Padilha, boa noite. Papa Yankee 3 AJW Paulo Garibaldi. Ok, sejam bem-vindos, Paulo Padilha, né? Papa Yankee 3, Papa Eco Papa e Paulo de Garibaldi, Papa Yankee 3, AJW. Repetindo então, por frequência, Papa Yankee 3 Tango Victorino de Eduardo, PO3 Eco Lima Zulu Zélia, Papa Yankee 3 Mike Sierra Juracir, PO3 Charlie Papa Caetano, Papa Yankee 3 Papa Eco Papa Padilha e Papa Yankee 3 Alfa Juliette Whisky Paulo lá por Garibaldi. Mais alguns segundinhos estaremos iniciando a leitura de hoje, com destaques para o editorial: a importância do acantonamento e do acampamento escoteiro. Fistel 2026, pague a sua até o dia 31 de março. Exames para o radioamadorismo e repetidor na banda de 10 metros. E perguntamos, mais algum colega para ser anotado? E anotado por aqui então, Papa Yankee 3, Sierra Golf, o Adair. 20 horas, pergunto pela última vez, mais alguém para ser anotado? Caso contrário, iniciamos a leitura. Só dá um QRX deles, Henrique. Adiante. Ô Padilha, a Rose está te mandando um forte abraço. Ela disse que ia se lembrar de ti esses dias aí. Um abraço pra ti, depois falamos. Pode responder, Padilha, pode responder. Y3 PP Padilha, um beijo, saudades, que tempo bom aquele. Y3 PP Padilha, boa noite a todos. PO3 Juliette Vitor Papá Jairo para Caxias, boa noite a todos. Ok, positivo, anotado também aqui o Jairo, então, PO3 Juliette Victor Papá. Mais algum colega? Vamos então ao noturno de hoje, como sempre, iniciando pelo editorial. A importância do acantonamento e do acampamento escoteiro. Ao iniciarmos mais uma edição do noturno, trazemos um tema que carrega tradição, valores e formação de caráter
que é o escotismo. Em especial, destacamos hoje a importância do acantonamento e do acampamento para os escoteiros tradicionais, pois são experiências que vão muito além de dormir distante de nossas residências. Acantonar e acampar são momentos essenciais na vida escoteira, e é nesse espaço que crianças e jovens desenvolvem autonomia, aprendem a trabalhar em equipe, fortalecem o respeito à natureza e colocam em prática valores como disciplina, responsabilidade e solidariedade. Pois, longe do conforto cotidiano, cada desafio enfrentado se transforma em aprendizado, e cada conquista, por menor que pareça, contribui para a construção de cidadãos mais conscientes e preparados para a vida. Dentro desse espírito de crescimento e evolução, destacamos também a importância da solenidade de investidura dos castores ao ramo lobo, pois se trata de um momento simbólico e emocionante que marca a transição dos pequenos para uma nova etapa dentro do movimento escoteiro. E mais do que uma mudança de ramo, é o reconhecimento do desenvolvimento pessoal de cada jovem, que segue avançando em sua jornada de aprendizado e vivência dos princípios escoteiros. Eventos como este só são possíveis graças ao apoio e à colaboração de parceiros comprometidos com a formação das novas gerações, e uma dessas parcerias se dá com a verdadeira união do GETAR 05RS com o PXPY Clube de Caxias do Sul, cuja contribuição fortalece o escotismo local e ajuda a manter vivas essas experiências transformadoras, a do escotismo tradicional e também a do radioamadorismo. Esta é a Papa Yankee 3 PXY, a estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul, neste momento operada por PO3 Delta November Eco Luiz Henrique. E esta é a mensagem editorial de hoje, e que possamos seguir valorizando iniciativas que educam pelo exemplo, promovem o bem coletivo e inspiram nossos jovens a construir um futuro melhor. Pensem nisso e até o próximo editorial. Esta é a Papa Yankee 3, Eco Delta Unifor, estação repetidora de Caxias do Sul. E vamos às notícias do Noturno, edição número 254, de 24 de março de 2026. Fistel. Até o próximo dia 31 de março é possível efetuar o pagamento da Fistel 2026 por meio do sistema disponibilizado pela Anatel. Os valores são os já divulgados anteriormente, ou seja, o total de R$ 10,19 para uma estação móvel e R$ 12,74 para cada estação fixa. Exames. Várias divulgações têm anunciado o retorno dos exames para o ingresso ou promoção no radioamadorismo, inclusive a Anatel, que no último dia 18 afirmou a retomada das provas e divulgou as etapas para a realização das mesmas, sendo elas, abre aspas, realizar cadastro no SEI, autocadastrar-se no SEC, inscrever-se para a prova de avaliação, acessar o mosaico, obter autorização do serviço e, por último, licenciar a estação. E ainda, a Anatel estima que este serviço deve demorar ao todo de 30 dias corridos. Consulta. Há mais de uma semana, os radioamadores de todo o mundo estão impossibilitados de consultar indicativos brasileiros. O motivo? A desativação da consulta de parte da Anatel. E até este momento, não temos qualquer previsão da volta à normalidade. E um parêntese que fizemos aqui é que a última consulta que fizemos ao site, ao acesso ao site, foi na noite de ontem, a não ser que o site tenha voltado hoje.
ele dá como mensagem: erro inesperado, entre em contato com o administrador do sistema. E o detalhe, este sistema foi desativado e entre parênteses o número 20. FT2. O site Portal do Rádio Amador traz a informação de que o modo FT2 agora é oficialmente reconhecido na norma internacional. A informação veio de India Uniforme 8 Lima Mike Charlie, o Martino Merola, o criador do FT2, que informa já haver um registro de mais de 500 mil QSOs nesta nova modalidade, além de mais de 2.000 operadores e mais de 40 DXCCs. ARA, a Associação de Radioamadores de Açores em Portugal, publicou em sua página na internet a entrada no ar do seu repetidor operacional na banda dos 10 metros, estando ele instalado na ilha de São Miguel, em Portugal, tendo como indicativo o de Charlie Quebec 1 Eco Sierra Mike. O transmissor opera com potência de 50 watts na frequência de 29.630 MHz e o receptor em 29.530 MHz, sendo que TX e RX utilizam antenas dipolo. Tema útil ao seu chac. Hoje esta coluna traz mais uma etapa da publicação de Papa Uniforme 2 Sierra Whisky Golf, o Josemar Souza Rodrigues, Antenas para o Radioamadorismo, Radioescuta e Faixa do Cidadão, sendo abordado sobre a antena multibanda trefilar, de 80 a 10 metros, e como de costume, a matéria pode ser consultada na íntegra ao final da versão PDF do nosso informativo semanal. E agora vamos às notícias do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul, o GETAR 05 RS. Durante o último final de semana, dias 21 e 22, o Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul promoveu o primeiro acantonamento e acampamento de 2026. O local escolhido foi intermediado por nosso colaborador, o Sr. Vitor Chiesa, estando este próximo de Caxias do Sul e com vias de fácil acesso. No início da tarde de sábado, todos já estavam à disposição da chefe Vera, que comandou a solenidade das bandeiras. Após isso, foi montado o acantonamento e acampamento e passado então as atividades do dia, sendo elas a de confecção de artesanato dedicado à Páscoa, caça à raposa, com uso de HTs sintonizados na faixa do Talk About, e o arriamento das bandeiras. Após o jantar, aconteceu a lamparada, momento de reflexão e onde nossos meninos e meninas apresentaram seus textos e teatro relativos ao trabalho de salvamento realizado pelo radioamador Marcos Vinícius Marafiga da Silveira, titular de Papa Uniforme 3 Golf Foxtrot Mike, durante a enchente de maio de 2024. Após isso, comemoramos o aniversário da Maia e efetuamos a brincadeira do telefone sem fio, e após isso veio o toque de recolher. Já no domingo, o GETAR 05RS foi despertado pelo toque da alvorada, e imediatamente, após esse, ocorreu a solenidade de hasteamento das bandeiras, seguida pelo café da manhã, conclusão da atividade de artesanato, brincadeiras de campo, almoço, desmonte do acantonamento e acampamento, culminando com a investidura dos então Castores, Maia e Lucas ao ramo Lobo, no que foram prestigiados por amigos e parentes, e o encerramento se deu com o arriamento das bandeiras e uma singela confraternização entre os que lá estavam. Como de costume,
O Noturno em PDF traz aí várias imagens, elas também podem ser vistas na live, e aqueles que recebem aí a versão PDF também terão acesso a estas imagens. Notícias das Labres. Labre do Distrito Federal, Web SDR. A Labre do Distrito Federal publicou em seu site material explicativo sobre o Web SDR, que refere-se a sistemas de rádio definidos por software, acessíveis pela internet. Eles permitem que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo utilize um receptor remoto para explorar o espectro de rádio em tempo real. Embora a ideia central seja a mesma, existem 4 tipos principais de Web SDR, cada um com uma arquitetura, desempenho e objetivos distintos, e a matéria pode ser consultada na íntegra no site da Labre do Distrito Federal ou clicando na versão PDF no link que ali consta. Ainda sobre a Labre do Distrito Federal, ela traz também o texto em sua página, falando sobre o modo Super CW do Whisky Sierra Juliette Tango -X-Ray, que aproveita a estrutura já existente para trocas FT8 e FT4 e segue o mesmo protocolo de troca com a estação 1, chamando CQ com seu indicativo e grid locator. A estação 2, respondendo com seu indicativo e grid locator. A verdadeira vantagem do Super CW sobre outros modos é a velocidade com que essa troca pode ocorrer, e como o CW pode ser enviado muito mais rápido que o FT8, e os contatos acontecem em uma fração de tempo. Labre do Rio Grande do Sul, patrono. A Labre RS publicou em sua página no Facebook matéria discorrendo sobre o patrono dos radioamadores brasileiros, o padre Roberto Landel de Moura, que é natural da cidade de Porto Alegre, tendo nascido no dia 21 de janeiro de 1861 e falecido na mesma cidade em 30 de junho de 1928. Landel de Moura, o padre cientista, é considerado um dos pioneiros das comunicações eletromagnéticas, tendo em 3 de junho de 1900, efetuada a primeira inequívoca demonstração pública de seus inventos, feito este que precedeu a todas as experiências dos demais cientistas mundiais. Este é o Noturno, o boletim informativo do PX PY Clube de Caxias do Sul, e este é o Noturno na sua versão 254. Notícias dos clubes, grupos e associações ligadas ao rádio. Rádio Farol DX Group. No último domingo, dia 22, o Rádio Farol DX Group, de Porto Alegre, realizou com um absoluto sucesso, na capital gaúcha, a atividade de resposta à comunicação de emergência, patrulha de reconhecimento, patrulha de ligação e treino de checkpoint. O objetivo da atividade foi o de exercitar o monitoramento e o mapeamento das estações base e deslocamentos em situação de emergência para o operador móvel, a patrulha, além da capacidade do operador em entender e seguir regras definidas pela equipe a fim de não prejudicar o objetivo da missão. QTC da ECRA. O QTC da ECRA publicou em seu site matéria da lavra de Papa Romeo 7 Golf Alpha, o Alisson Teles Cavalcante, comentando sobre a exigência de indicativos únicos para cada estação de radioamador. A matéria informa que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, passou a exigir que cada estação de radioamador utilize um indicativo de chamada próprio e exclusivo, em vez de permitir o uso de um único indicativo para múltiplas estações. Segundo o texto, na prática, isso significa que um radioamador que possua, por exemplo, uma estação fixa e outra móvel, deverá ter indicativos diferentes para cada uma delas.
A mudança é apresentada como uma alteração relevante nas regras do serviço, reforçando a individualização e a identificação das estações, o que pode impactar na forma como os operadores organizam e utilizam seus equipamentos. ARAF já está disponível no site da Associação de Radioamadores de Florianópolis a publicação do CQ Floripa 353 anos, que iniciou no último dia 23 e se estende até o próximo dia 27 de março. A publicação apresenta a comemoração dos 353 anos de Florianópolis, destacando a realização de atividades radioamadorísticas nos dias acima citados, com operações em diversas bandas e modos. A mensagem ressalta a importância histórica da cidade, que teve origem com o povoado de Nossa Senhora do Desterro, em 1673, e se desenvolveu até se tornar uma das capitais mais desejadas do Brasil, conciliando tradição açoriana e modernidade, além de ressaltar as características culturais e naturais de Florianópolis, como suas mais de 40 praias, as lendas locais, a preservação da cultura manezinha e mesmo distante do crescimento urbano. Maratona QRS10 CW. A maratona tem periodicidade mensal, totalizando 12 etapas ao longo do ano, e o vencedor é aquele radioamador que mais pontuar na soma de todas as etapas em sua categoria. E a próxima etapa da maratona QRS10 CW acontece no próximo dia 5 de abril. Contestes, certificados, ativações, encontros, concursos e expedições. Encontros. Dias 11 e 12 de abril acontece o 70º aniversário da Rodada dos Munhecas, comemoração e encontro a ser realizado na cidade balneária de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Dia 18 de abril acontece o 8º encontro da Sala dos Brasileiros, Ecolink, em Riacho Grande, São Paulo. E dias 1º e 2 de agosto está confirmada a realização do 31º Encara, que se dará na cidade catarinense de Blumenau. Ativações. 27 e 28 de março de 2026, ativação da Zulu Whisky 2 Romeo Delta Golf desde a ilha de Pompeba, em São Paulo. 24 de maio de 2026, POTA 2026 desde Porto Rico, uma promoção da Carolina Ham Radio Club, titular de Kilo Papa 4 Charlie Romeo Charlie. Em março ainda teremos o concurso a ser realizado dias 28 e 29, que é o CQWW WPX SSB. Operações DX em março, até amanhã, dia 25, está no ar a Tango X-Ray 5 Eco Uniforme, operando em CW, SSB, RTTY e FT8, nas bandas de 80 a 10 metros desde Austral Islands. Até o dia 27 está no ar Victor 3 Uno Zulu e Yankee, Victor 31 Zulu e Yankee, operando em todas as bandas amadoras desde Belize. De 18 a 25, portanto até amanhã, a Delta 44 Oscar Alpha, operando desde a ilha de Boa Vista, nas bandas de 60 a 6 metros SSB, CW, FT8 e RTTY. Até o próximo dia 31, ativas a Sierra 21 Whisky Delta, operando desde Bangladesh, em toda a banda amadora, e a Charlie Yankee 0 Sierra, operando desde a ilha Sable, em toda a banda amadora. Como sempre, convidamos os amigos e colegas a lerem a versão PDF e, ao final dela, a coluna Tema Útil ao seu Chaque, que traz hoje
antena multibanda trefilar de 80 a 10 metros. Uma matéria de Papa Uniforme 2, Sierra Whisky Golf, o Josemar Souza Rodrigues, de São José dos Campos, São Paulo. E ali tem inclusive o e-mail do colega e o QRZ com os dados dele. Noturno, boletim informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul. Muito obrigado e até a próxima semana. E vamos ver aqui, como sempre, aqueles que nos visitam no Facebook e vamos fazer aqui uma atualização. Já encontramos aqui, então temos aqui o Alceu Martinelli, o Marcos Vinícius Marafiga, o Diego Alisson Oliveira, o pai da Maia e do Gael, o Daltro Fogaça Scherer, o Papai Inc 3 Tango Victor Índia, o Eduardo, P3 Juliette Victor Papa Jairo. Vamos ver aqui se temos mais aqui. A chefe Vera Rote dos Santos, Papai Inc 3 Papa Eco Papa Padilha, Papai Inc 3 Alfa Bravo, Márcio Renato. São esses que a gente consegue nesse momento visualizar. Nosso muito obrigado pela participação, né? E vamos ver aqui se conseguimos ler os comentários. Papai Inc 3 Papai Eco Papa Padilha dando boa noite e um forte abraço a todos. Do Papai Inc 3 Alfa Bravo também dando boa noite. Do Jairo igualmente um forte 73/51 a todos, né? E da chefe Vera Rote dos Santos dando boa noite a todos, agradecendo a parceria com o PXPY Clube de Caxias do Sul pela parceria e comprometimento. Neste final de semana as duas entidades se fundiram com a mesma energia e com mais força nas ondas do rádio. E o Getar 05RS, a PET-BR, é só gratidão. O futuro de nossas duas entidades dependerá do nosso trabalho. Sempre alerta, chefe Vera. Fazendo um comentário aqui, foi feito um trabalho muito interessante com as crianças na frequência do Talk About, né? Para que descobrissem a raposa. No caso, a raposa foi o nosso presidente do PXPY, o Eduardo, Papai Inc 3 Tango Victor Índia, que fez as vezes de alguém que estaria pedindo socorro e foi prontamente localizado. Foram em 2 etapas, o trabalho foi feito, e nas 2 etapas, em poucos minutos ali, ele foi localizado. Ok? Muito obrigado a todos. Deixo a palavra agora com o nosso presidente, Papai Inc 3 Tango Victor Índia, para comandar a roda. Adiante, Eduardo. Ok. Mais alguém gostaria de fazer presente? Papai Yankee 3 Kilo Tango. Ok. Não podia faltar. Ok, pessoal, PY3 TV Eduardo Caxias do Sul. Boa noite a todos aí que nos acompanham online, né? Os que nos acompanham via rádio também, bastante gente, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e agora 10 com o Gilmar. Tá bom? E na ordem que eu tenho aqui, PU3 Eco Lima Zulu, PY3 Mike Sierra, que estava sumido, PU3 CCP Caetano, PY3 PEP Padilha, outro sumido aqui, ó, PY3 AJW, o Adair ia só ficar na escuta, né, por questões de compromisso. Mais uma figurinha difícil aqui, PU3JVP, o Jairo, e agora Gilmar, né? Se mais algum colega quisesse fazer presente, seja bem-vindo e será dado logo a oportunidade aí. Certo, Luiz, quanto à leitura do boletim, tranquilo, né? Muito bom lá a atividade com a garotada, né? E além aí da caça à raposa, ao raposão, né? Também atividade de rádio escuta em ondas curtas aí, né? Pegamos aí algumas rádios distantes com programação em português, bem interessante, hein? Então, muito bom o final de semana aí. Parabenizar aí os
castores, e agora os lobinhos, né? A Maia e o Lucas aí. Parabéns a eles pela passagem, né? Em relação à Anatel, vamos aguardar, né, o que vai se definir de fato. Aí eu consultei o site, tá, Luiz? Você comentou no início da leitura que estaria fora, pelo menos até ontem. Segue fora aí a consulta dos indicativos, hein? Então vamos ver o que vai acontecer quando normalizar. Certo? Pela ordem, então, PO3 Eco Lima Zulu. Tá ok. Retorna então, PO3 Eco Lima Zulu, por Caxias do Sul. Como os participantes aí da frequência são bastantes, eu deixo o meu abraço e o meu boa noite a todos, porque eu poderia, se fosse fazer nomes e esquecer de alguém, seria uma injustiça da minha parte. Então o meu boa noite e o meu abraço a todos, extensivo aos familiares de cada um dos colegas. Uma boa noite também aos radioescuta e familiares. Uma boa noite ao grupo de escoteiros tradicional do ar, a Vera, a chefe Vera, tá, Vera? Boa noite, parabéns pelo teu trabalho, e os demais colegas aí do grupo de escoteiros tradicional do ar, tá, Vera? Um abraço a todos. E boa noite, um abraço, tá, Luiz Henrique? Muito bom o noturno, corujei atentamente, muito bom. Obrigado pela leitura e eu fico nesse câmbio, tá, gente amiga? Deixando o meu abraço a todos e até uma outra oportunidade. Acho que cumprimentei a todos, mas a todos um abraço extensivo à família. Bem-vindos à frequência, como sempre apareçam. PO3 Eco Lima Zulu, PY3. Eu deixo contigo então, Eduardo, com uma boa noite a todos. Ok. Eu vou passando 1 a 1 aqui, não sei se todos vão permanecer, então eu vou passando 1 a 1. PY3 Mike Serra, permaneceu? Com certeza. Temos aqui, tá, Eduardo? Aqui o macaco não me deixou sair, né? Tá no colo, tá dormindo, então eu fiquei aqui bem tranquilo para escutar o informativo. Eduardo, boa noite a todos, tudo de bom para vocês. A Zélia também tá aí, sempre firme e forte, né, Zélia? Ele é bom, muito bom. Está aí, né? Acompanhei aí o informativo todo, com a garotada se divertindo lá no Raposão. Agora tem outro Raposão, Luiz Henrique, que barbaridade, tirou minha... Como é que é? O meu título aí. Tá certo, tudo de bom. Isso é muito bom, né? Muito bom. A gurizada vai aprendendo. Então tá, como tem bastante gente, fazer um câmbio bem curto aqui, depois mais uma volteada, e aí eu subo, que tô aqui na garagem. Daqui a pouco tem que subir, descansar com a mãe, 7 horas, já tem que estar batalhando. Então é contigo novamente, então, senhor doutor Dudu, palavra é sua. Positivo. Agora passou, perdeu o posto aí, Maxine. Perdeu o posto aí de Raposão aí. Caetano, PO3 CCP permanece? Com certeza. Papa Uniforme 3, Charlie Papa, tô aqui. Cumprimento aí a todos os colegas da rodada. Alguns eu recordo indicativo, mas não vou declinar de ninguém, porque outros eu não recordo. Eu estava trabalhando, depois a hora que eu terminei de falar, eu fui jantar, mas ficava ouvindo vocês aí. E agora, quando eu achei que ia vir a palavra, vim aqui pro rádio. Eu quero fazer uma pergunta e uma retificação. Começarei pela retificação. Quando eu disse ali que a Rose tinha mandado um abraço pro Padilha, eu me atrapalhei. Ela mandou foi um beijão para o Padilha. Depois que eu falei antes, mas eu não mandei um abraço, mandei um beijo. E a outra é a pergunta, o que é a diferença de um acantonamento para um acampamento? Depois quando chegar o Luiz Henrique, acho que ele me responde. Eduardo, devolvo ao senhor. Muito obrigado. Ok, então tá, hein, Padilha, é tua vez. Se permaneceu, hein, pra te pronunciar aí. PY3 TVI, PY3 PP.
Padilha foi embora, então vamos botar o xizinho pra ele aqui. PY3, a JW estava sumido e com certeza tem muita coisa para contar para nós. PY3 TV aí, PY3 a JW. Ok. Tá me escutando bem, Eduardo? Perfeitamente. Ok, Papa Yankee 3 AJW, retornando para a roda do noturno aí, o PU3DNE. Aí, meu boa noite, um abraço. E todo a roda aí que não vou declinar o indicativo de cada um, porque posso deixar alguém de fora. Então, meu boa noite, um abraço à la redonda, como se diz no radioamadorismo antigo. Tá bom, minha gente? Nada de especial, somente eu andei meio parado mesmo, hein? Mas no Face sempre estava tentando ficar ligado aí com vocês, hein? Tá bom? Turma de amigos aí. Deixa uma boa noite, um abraço a todos. Satisfação de ouvir todo mundo aí. E deixo mais uma vez um parabéns aí pela leitura do noturno. Papa Yankee 3 TVI, a palavra PY3AJW. Ok. Ok, Paulo, PY3 TV Caxias do Sul, hein? Tudo certo? Tranquilo, hein? Grato pela presença aí. Se der na quinta-feira, tamo aí de novo, hein? Agora acredito que já tenha retornado das férias, das atividades aí. E sempre sobra um tempinho a mais, né? Então, será bem-vindo aí. Pela sequência, então, a princípio ele comentou que talvez não conseguiria aí, mas vamos tentar, seria o Adair. PY3 Sierra Golf, tem condições, Adair? É negativo, hein? Jairo, é outro que estava sumido, hein? Muita coisa para contar para nós. PY3 TV aí, PU3JVP. Você foi ladeira abaixo. Gilmar, conte-me tudo, não esconda-me nada. PY3 TV aí, PY3 Kilo Tango. É verdade. Bem na hora, agora tem um carro se mexendo aqui com a correia, fazendo barulho aí. Porto Alegre, Papai Yankee 3 Kilo Tango, Rádio Operador Gilmar. Boa noite, abraço pro Jairo, Adair, Padilha, Caetano, Juraci. Um abração, dona Zélia. Saúde. Uma boa noite, uma excelente quarta-feira. PU3 é Clima Zulu. Era isso aí, Eduardo. Esta é a Papa Yankee 3, Eco Delta Uniforme. Estação repetidora de Caxias do Sul. Porto Alegre. Tá mais fresco agora, nem sei que olha a temperatura agora. Forte abraço, Luiz Henrique, Dona Rose, o Príncipe Arthur, o Mário Henrique. Então, Eduardo, boa noite a tia, a patroa, o Carioquinha. Sabe que no turno anterior eu pude acompanhar ele até a hora da passagem do lenço ali que o Luiz Henrique estava comentando, né, do grupo Getar lá, que presenteou o Marafiga, né, com lenço e coisa e tal, né, agora é Lobinho, o Marafiga, aquela coisa toda. E aí eu tive que sair, sabe? E quando eu voltei aqui já não tinha mais ninguém, já disse, puxa vida, aí, ó. Nem pude me apresentar, porque quando eu cheguei aqui, o Luiz Henrique estava iniciando o QTC e continuou ali, e eu continuei ali até naquele momento ali do lenço, né? Ele contando que foi feita aquela apresentação, coisa e tal, foi passado também as
as imagens lá do ocorrido aí da enchente, né, de 24. Tá, então foi uma coisa mais tia bonita ali que aconteceu, hein. Tá, mas aí, que de resto tá tudo bem, graças a Deus, né, tudo na Santa Paz. Suzana e eu aqui, a Papai 3 Mike Eco Lima. E com o Jô, Papai Yankee 3 Tango Victor Índia, Caxias, Porto Alegre, Papai Yankee 3, Kilo Tango. Ok. Ok, Gilmar, PY3 Kilo Tango, PY3 TV Caxias do Sul. Depois vê com a patroa aí, você sabe que isso fica gravado na internet. E pede para ela resgatar ali a apresentação, hein? A leitura do boletim semana passada. E aí você consegue pegar aí o que não pegou, né? Que ficou perdido aí. Certo? Luiz, é aquela história, né? Leu, mas não escapa. E aí já sana a dúvida do Caetano aí. Qual é a diferença de acampamento e acantonamento? PY3 TV, PU3 Delta November Eco. Ok. Que positivo, Eduardo. Papai Inc 3 Tango Victor India, PO3 Delta November Eco. Caetano, PO3 Charlie Papa. Como um evento escoteiro, ele engloba crianças de várias idades, até adultos, né? Os pequenos, os bem pequenos, eles não podem acampar, que é dormir em barracas e fora de casa, né? Então, os pequenos ficam acantonados dentro de um recinto fechado, eles dormem lá dentro. E os que já têm idade para fazerem a atividade externa, dormirem fora, esses podem acampar. Durante o dia, com a supervisão de responsáveis, né? Então, todos têm atividades externas em campo aberto ali, né? Com a supervisão dos maiores e feitas atividades distintas muitas vezes entre eles, né? E já quando cai a noite, os bem de idade menor ali, os castores especialmente, eles têm que se recolher ali e ficar sob a supervisão de um adulto. Tá bom, Caetano? Com a permissão do Eduardo, só me dá um ok aí se está entendido. Tá bom, Caetano? PO3 CCP. QSL, tudo entendido, Luiz Henrique. Muito obrigado, agora tá claro. Os pequenininhos acantonam. Ok, positivo. Adiante, Eduardo. PY3 TV em Caxias do Sul. Isso aí não, foi legal a atividade, hein? A turma lá se divertiu bastante, né? Deu bastante coisa, choveu no sábado à noite. Não atrapalhou muito a programação, apenas acabou que não teve, no fim das contas, só não teve o fogo de conselho, que foi substituído pela lamparada, né? As demais atividades aí foram todas concluídas com êxito. E nem os mosquitos não atrapalharam, hein? Então, maravilha, 100% fechamos aí com chave de ouro. E agora aguardamos o próximo, né? Certo? A maioria da turma se despediu, mas pela minha ordem aqui, então eu vou dar a ordem, hein? E todo mundo aí já pode largar um para o outro diretamente. Da minha anotação, então, os que permaneceram: PY3 Mike Serra, PU3 CCP Caetano e PY3 Kilo Tango, além do Luiz Henrique. Então contigo, Mike Serra, deixa pro Caetano pro Gilmar. Certo. Tornando papai aqui número 3, Mike Serra. Renovado, boa noite pra turma. Tudo de bom. Eu vi que os mosquitos não atrapalharam, mas depois me diz lá se o Pingo de Ouro, como é que era o Pingo de Ouro? Como é que é, Eduardo, o apelido do rapaz lá? Deixou vocês dormir. Que a última vez foi cortado uma aranha lá, que nossa, né? Ok. É coisa boa esse acampamento, o acantonamento. Realmente, sempre chove, né? Como é que pode? Sempre chove. Mas deu boa atividade, fico contente por vocês que fizeram um bom trabalho por lá. Tá bom, turma? Isso aí, tá. Seguindo em frente.
Caetano, quanto tempo, Caetano? Tudo bom pra ti? Segue, a palavra é sua. Bom, Juraci, Mike Sierra, um abraço pra ti. A gente sempre tá por aqui, tá? Demora, mas aparecemos. Eu, na verdade, vou me despedir agora, porque eu tenho que dar uma descida. E daí não tem. Se eu tivesse um HT, eu até levava junto comigo, mas não tem. Tem, mas tá aqui longe de mim e nem tá com bateria carregada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela oportunidade desse QSO, tá? Agradeço. Agora eu não me lembro com quem eu tenho que deixar. Eu vou deixar contigo de novo, Eduardo, por favor, já que tu é o presidente do PXPY Clube e tu faz por mim a passagem de câmbio. Um abraço a todos e muito obrigado. Boa noite. Ok. Só respondendo pro Mike Sierra, né? O Ouro Branco, né? O Ouro Branco não estava presente nessa edição, hein? Então, tudo certo. Gilmar permaneceu? É PY3TV e PY3 Quilotango. Estamos na área. Porto Alegre, Papai Yankee 3 Quilotango, Rádio Operador Gilmar. Noite, Jura. Quanto tempo? Bom, faz tempo mesmo, hein, Jura? Até troquei de frequência, Jura, viu? Não tô mais na 580, eu tô em 144, 440, hein? Eu tô ali com a turma ali do Rádio Farol. Eles estão ali, tudo ali na 144, 440. E eu tô ali com eles ali. Até eles desceram de Caxias no dia do evento, né? E eu já tinha ganhado um brinde do Rádio Farol. Aí no caminho aí no rádio quem fizer contato coisa e tal vai ganhar mais um apito lá daqueles do Fernando, coisa e tal. E opa! Vim conversando com eles aí praticamente quase que a viagem toda aí. Falando na direta, eles na móvel. Foi até bacana aí o evento. Depois teve uma turma que foi até Triunfo, outros vieram pra cá e se dividiram. E fomos conversando assim, ida e volta, um para um lado, outro para o outro. Depois voltaram de Triunfo, voltaram para Porto Alegre, ali o Fernando, que estava levando o Tito em casa, lá em Triunfo. Tá o Eduardo e mais o Luiz Henrique. E era isso. E contente agora que escutou o Juraci, faz tanto tempo aí também, realmente ele não aparece, né, cara? O que eu observei no Juraci, que até a voz dele parece que ficou mais velhinha um pouco. Acho que ele tá tomando formal de noite com bolinha de naftalina para manter aquele corpite, ô Eduardo. PY3 Sierra Golf, agora em que é, Eduardo? Então faça teu câmbio. Permanece aí o Mike Sierra, o Gilmar, eu e o Luiz Henrique. Aqui é PY3 Sierra Golf, Rádio Operadora Adair. Muito boa noite novamente para o PO3 Delta November Eco. Escutei de longe o boletim, hein? Mas não estava preocupado porque daqui a pouco eu vou receber aí em PDF, né? Então aí eu me entero das notícias. Boa noite para ti, Eduardo. Dona Zélia teve aí. Teve bastante colegas, eu acho que eu devo ter quase todos anotados aqui, hein? Delta November Eco, TVI, Eco Lima Zulu, Mike Sierra, Charlie Papa, o Padilha, mais o Jairo, o Alfa Juliette Whisk, o Jairo, já falei, né? E o Gilmar, é o que eu tenho por aqui, ó. O Gilmar ainda está em QAP, então boa noite, Gilmar. Forte abraço, recomendações da dona Suzana e para os demais colegas também. Por aqui tudo bem? Eu estava ocupado, viu? Estava ocupado aí, não pude participar direto aí do boletim. Um grande abraço a todos os colegas.
PY3 Sierra Golf, PY3 TVI. Eduardo? Oi? Tá na coruja aí também o nosso amigo e colega, futuro colega, o Leandro de Britos. Ok. Ok, temos que levar esse homem pra fazer prova, hein? Pegar ele pela mão aí, fazer prova e sair pro lado de cá do PTT, PY3 TVI Caxias do Sul. Gilmar, essa voz do Juraci é porque ele tá tomando ômega 3. Este sou eu, um mês depois de começar a tomar ômega 3. Sabe aquela propaganda da TV? Que barbaridade. Mas tudo certo, hein? E a garotada lá, não, foi legal, hein? Fizemos uma atividade com eles, hein? Fizemos uma atividade com eles, tá, Gilmar? E o pessoal que ainda nos escuta aí. Além da raposa, ele vem um rádio lá de ondas, tem várias faixas de ondas curtas, né? Um Transglobe. E a gente fez com eles lá uma atividade de rádio escuta, hein, de emissoras distantes. E tentamos aí mandar as confirmações de escuta. Vamos ver se eles de fato enviam ou não o tal do cartão QSL, né? A gente gravou, fez o que deveria ter feito aí. Diz que tem algumas emissoras que ainda fazem isso, né? Então vamos ver se a gente tem algum retorno. Gilmar, tu ganhou um apito de CW, que eu acompanhei o pessoal aí, hein? Agora você apita, ele emite mensagem em CW, hein? Olha que maravilha. PY3 TVI, pelo 3 Delta November Echo. Acho que tinha umas 30 e poucas pessoas aquele dia, né, Luiz? Ok. Ok, positivo, Eduardo. Papai Yankee 3 Tango Victorinha, PO3 Delta November Echo. Ele tinha quase 40 pessoas ali, tá bom, Eduardo? A soma total deu quase 40. 38, se não me engano. Tá bueno. Quanto a sábado, foi muito interessante, né? A rádio escuta lá. Um equipamento histórico, né? O Transglobe, foi um rádio dos sonhos de muita gente, inclusive meu, quando eu era mais novo, né? E também a caça à raposa, onde as crianças tiveram que se orientar por sinal e por detalhes que eram passados, né? Isso aí pode no futuro vir a salvar uma vida e uma situação de necessidade de encontrar alguém, né? Assim como já ocorreu no passado aqui em Caxias, com um taxista aí que ficou dentro de um valo e não conseguia falar, só conseguia dar a portadora, e pela portadora ele foi encontrado. Então muito importante isso, né? E o contato permanente deles com o rádio, né? Se não forem no futuro radioamadores, ao menos vão propagar e saber o que é, como funciona, né? E da existência do radioamadorismo. Tá bom, Eduardo? Eu vou ficar solamente rádio escuta aqui, deixando uma boa noite a todos, agradecendo aí a participação de todos, inclusive dos rádio escuta, entre eles o Leandro de Britos, e convidando aí para quinta-feira, quem puder, vir bater um papinho aí às 20 horas, e na próxima terça-feira já o último boletim de março de 2026. Tá bueno? PO3 Delta November Echo, Luiz Henrique, Papa Yankee 3 Tango, Victorinho de Eduardo. Ok. Pois é, Luiz. É PY3 TV Caxias do Sul, hein? Brincando, 3 meses do ano já se foram, né? Esses dias a gente tava falando aí de recesso, de pausa de fim de ano. Daqui a pouquinho já estamos na metade do ano e já estamos de recesso de novo, hein? O tempo não tá nem passando, tá voando. Tá bom? Cada dia mais rápido aí, cada vez mais rápido. Previsão para nós essa semana agora, a semana toda de chuva, né? Devagarinho, já saímos do verão. E as temperaturas mais baixas aí começam a chegar, né? Daqui a pouco estamos no inverno.
QSL aí, Gilmar, que você mudou de frequência, está lá pela 440 com o farol, hein? Escuto uma boa quantidade de colegas na direta, consigo escutar daqui, hein? Todos não, mas uma boa parte, hein? De vez em quando dou uma corujada lá, muito legal. Mike Serra, contigo, e aí Gilmar, hein? Os demais, todos despedidos. PY3 TV e PY3 Mike Serra. Antenor também, boa noite, Antenor. Tudo de bom pra ti, já te passo a palavra, hein? Certificando o Gilmar Cotogardenal, não sei o que aí. O ômega 3, não, Eduardo, barbaridade, tem que ser 6, ômega 6, 3 não dá, quebra a correia, faz o diabo. Tá bom, e tem o Adair também, né, Eduardo, esqueci do Adair aí, tava lá lavando a louça, agora tá liberado, não vai deixar a palavra com ele. E tem mais o Antenor, só que o Antenor entra na direta, não sei se ele vai conseguir fazer, se vou conseguir escutar ele aí. Tá, Eduardo, permanece mais uma volteada, tá aqui embaixo na garagem, tá bem tranquilo, hein? E o queijo mais sobre um 44 440 e SSB, eu acho que é AM mesmo, não é FM mesmo, né? Esse tempo atrás tá escutando alguém botando a tela lá pra baixo, mas não melhorou a frequência. Então tá, segue daí, Dudu, tem um Antenor que entrou na direta aí. Então vamos tentar aí o Antenor, menos 600 aí, Antenor, PY3CQN, é isso, né? É PY3CQN, vê se eu acertei agora, boa noite. Ok. Mas vai acompanhando aí que o assunto vem, hein? Deixa contigo aí, Gilmar, e você passa lá pro Adair que retornou. PY3 TV e PY3 Quilotango. Ok. De retorno, Porto Alegre, Papai Yankee 3 Quilotango, rádio operador Gilmar. Um grande abraço, Antenor aí. E meu amigo Adair, Papai Yankee 3 Serra Golf, a patroa e o bonitão. Espero que esteja tudo bem aí. Por aqui tá tudo tranquilo, viu? Com Suzana, eu aí, fora o frio. Caiu a temperatura aqui na capital agora de noite, né? Passou o dia inteiro aquela morrinha daquele chuva, aquilo nem era chuva, é aquele de molha bobo, hein? Bem na manha. Hora com ventinho, hora sem, hora para, hora vem. Assim passamos aí na capital, hein? Mas tudo bem pelo centro. O que importa é que deu tudo certo. Tá, meus amigos? Então tá aí. Mas eu vou ficar nesse câmbio. Vou ficar nesse câmbio. O Juraci, eu disse, tu tá tomando Formol, um martelinho de noite com 2 bolinhas de naftalina. É pra manter o corpício, né? Tá conservado. Ai, meu Deus, socorro. Adair, deixa contigo. Papai Yankee 3, Sierra Golf Caxias, Porto Alegre, despedido. Boa noite, um abraço aos rádios, escuta aos coruja também. Tá, meus amigos, prometendo quinta-feira, hein? Eu chego aqui para nós bater papo, que eu sei que estão reunidos de novo. Prossegue, Adair, de Papai Yankee 3 Quilotango, Gilmar, Porto Alegre, despedido. Carlos Paulo, PY3 Sierra Golf. Boa noite, Gilmar. Forte abraço pro amigo, pra dona Suzana, com todo respeito. Talvez quinta-feira a gente se encontra de novo aí via éter. Boa noite pro colega que chegou por último aí, o PU3, Charlie, Quebec, November, o Antenor aí. Boa noite, um forte abraço aí. Tá bom, Pedro? É só começar a corojar aí, ver o assunto que cada um habla. E aí, né, toca em cima aí, não tem assunto aí, hein? Grande abraço, Antenor. Aqui. Tudo no seu tempo, né, Adair? Não adianta forçar. É PY3 TV Caxias do Sul. Tudo certo, de qualquer forma fica o convite aí, em hora que desejarem. Se quiserem chegar por lá, as portas estão abertas.
Certo? Todo mundo despedido. Também fico nesse clima então. Deixo uma boa noite a todos que nos acompanharam via rádio e também pelo Facebook, hein? 7-3 a todos. Quinta-feira estamos de volta aí, então, só via rádio, e na próxima terça-feira via internet, então Facebook, né? 7-3 a todos, graças, PY3 TV em Caxias.